Olá, você que nos acompanha. O nosso convidado hoje aqui no RDTV assumiu o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas de Mato Grosso em 7 de abril do ano 2000, há quase um pouco mais de 23 anos. Em seu discurso de posse, o conselheiro Antônio Joaquim defendeu que o Tribunal de Contas deveria investir na capacitação da gestão pública, pensando na melhoria da qualidade dos serviços públicos. Conselheiro, seja muito bem-vindo ao RDTV e eu gostaria de saber, esse compromisso ou essa esperança, ela foi realizada? Acho que sim. Para mim a equação é muito simples, né? Eu sempre coloco as questões de uma forma bem objetiva, bem direta, para as pessoas não terem dificuldade em entender. O governo, a estrutura de governo que representado por todos nós, todos os poderes, executivo, legislativo, judiciário, as instituições de controle, Ministério Público, Tribunais de Contas, Defensoria Pública, tudo isso só existe para atender as pessoas, o cidadão. Então, a equação é simples. Toda essa estrutura existe para atender as pessoas, os cidadãos, né, nas áreas diversas da atividade pública, do poder público, na educação, na saúde, no transporte, na segurança pública. Então, o que para mim é muito claro, muito verdadeiro, que eu uso uma metáfora, que nós estamos no mesmo barco, todo mundo no mesmo barco, e sempre caminhando para o porto, que é onde se oferece os serviços públicos para a população. Cada um no barco cuidando de uma parte, né? Um timoneiro lá, cuidando da direção do barco, o outro cuidando da fiscalização, se está como nós, as coisas estão acontecendo de forma adequada, correta, como estava protocolado, programado, como as leis determinam, né? Enfim, mas todos com a cabeça muito claramente comprometida com a população. O que importa é que as coisas funcionem, né? Eu falo sempre, o que importa é que o hospital funcione, que a escola tenha professor na sala de aula dando aula, o aluno aprendendo, né? Que as coisas aconteçam. Então, nós temos a missão constitucional de fiscalizar. Não podemos abrir mão disso, não seria prevaricar. Então, nós temos que fiscalizar, temos que julgar, temos que condenar quando for necessário. Mas a essência que nós temos que ter é que nós temos que ajudar o gestor, capacitando o gestor, oferecendo condições para que ele possa executar as políticas públicas adequadas à população. E qual é o principal desafio, então, do controle externo hoje? Se esse objetivo, justamente, de chegar aos gestores e levar a capacitação, ele vem sendo alcançado, qual é o próximo passo? O próximo passo foi dado agora de uma forma muito concreta, eu acredito, e muito inteligente, né, por parte do atual presidente, conselheiro José Carlos Novelli. Foram criadas comissões permanentes, né, de educação, de saúde, de meio ambiente, de segurança pública, de infraestrutura. São comissões que farão um trabalho que supera um pouco, supera não, que está ao lado do controle externo, né? Serão trabalhos de acompanhamento e de oferecimento para o gestor de facilidades do ponto de vista de explicações, de capacitações, de iniciativas, no sentido de operacionalizar, executar políticas públicas. Então, as comissões permanentes, conforme eu citei, elas serão um instrumento muito grande de ajuda de gestão pública, no sentido de melhorar a qualidade da gestão. E também vai ser instrumento de poder criar as condições de executar o controle externo quando necessário nessa atividade que as comissões terão. Então, já iniciaram esses trabalhos, nós estamos muito animados com essas perspectivas da atuação das comissões permanentes, no sentido de contribuir com a gestão pública, e eu tenho certeza que esse é um passo fundamental que será, como foi várias atividades, várias coisas que o Tribunal de Mato Grosso fez, será uma referência nacional, né? Em muito pouco tempo, os nossos tribunais do Brasil estarão aqui nos visitando para conhecer esse novo modelo das comissões permanentes.
O senhor traz a experiência de já ter liderado, né, o Tribunal de Contas, ter sido presidente por duas oportunidades. E hoje, o senhor, falando das comissões permanentes, o senhor assume a Comissão Permanente de Educação e Cultura, né? E falávamos há pouco da sua saudade, né, em estar à frente das questões da educação. O senhor já foi secretário de Estado de Educação, mas quais são as ações previstas para essa comissão, né? O que se pode esperar desse trabalho? Então, eu fui secretário e, como eu te disse, né, é o cargo que mais me deixou apaixonado, né? O cargo que mais me deu felicidades como homem público foi o cargo de secretário de Educação. Foi muito rico a minha experiência lá em 99 e início do ano 2000 no governo Dante de Oliveira, quando eu tive a oportunidade de ser secretário de Educação. Então eu tenho muita afinidade, muito comprometimento com a questão da educação, que todos nós sabemos que é um discurso universal. Todo político fala isso, mas nem todo político põe no orçamento, né, o que precisa ser colocado para a educação. Eu tenho um colega conselheiro que sempre diz, lugar de criança é no orçamento, não é no discurso. Então, criança, que eu digo, é a educação da primeira infância. Nesse particular, nós estamos na Comissão Permanente de Educação, já articulamos a criação do GAEP, que é o Gabinete de Articulação de Execução de Políticas Públicas de Educação, que é, na verdade, uma reunião, né, de um gabinete, como se fosse um gabinete de atuação, de 19 instituições. Todos os poderes estão nesse GAEP, todas as instituições, todos os sindicatos, associações ligadas à educação. Então, é uma estrutura muito legitimada no sentido de contribuir na execução das políticas de educação do Estado. E uma das primeiras medidas que tomamos foi criar o Pacto Estadual em favor da educação da primeira infância. Então, lançamos esse pacto agora, no mês de maio, dia 17 de maio. Vamos atuar firmemente com o governo estadual, com os governos municipais, no sentido de aprimorar a educação da primeira infância, do 0 a 6 anos, que é a educação mais importante, né? Cientificamente está provado que se uma criança de 0 a 6 anos perde alguma oportunidade nesse processo, nessa idade, não tem como recuperar, né? Tanto no que se diz aspecto à afetividade, a questão da criação dos neurônios. Então, se falta uma creche, se falta uma alimentação, se falta uma vacina, qualquer coisa, nesse momento, de 0 a 6 anos, não tem como recuperar. Diferente de um adolescente que perde um ano, depois ele recupera. Então, a educação da primeira infância é fundamental. Então, nós fizemos esse pacto, vamos trabalhar de forma muito unida, são muitas instituições juntas no GAEP, para ajudar nesse pacto de políticas de educação da primeira infância. E eu tenho certeza que daqui 2 anos, no mínimo, ou no máximo 2 anos, nós vamos ter uma diferença muito grande do que é a educação da primeira infância hoje e do que será daqui 2 anos no estado de Mato Grosso. Essa é uma das atividades. A segunda atividade que nós vamos começar a trabalhar também é a questão de identificar a questão de oferta de vaga para alunos com deficiência, né? É uma dificuldade muito grande de vagas, tanto nas escolas particulares como nas escolas públicas. Nós vamos trabalhar em cima disso. E muitas questões, né? Então, estamos aí com busca ativa, que o tribunal já tinha uma atividade razoável em cima dessa questão, que é trazer o aluno que está fora da sala de aula para dentro da sala de aula, usando uma plataforma da Unicef, que temos atuado bastante nisso. Enfim, nós teremos assim, a educação é quase que inesgotável as possibilidades que existem de forma concreta no sentido de você contribuir na melhoria da educação. O que é preciso é melhorar. A situação é muito grave, né? Principalmente, você veja que tem estatísticas que provam que alunos no 2º ano da escola ainda estão analfabetos, não aprenderam nada. Então, alunos, os nossos resultados nos índices de avaliação de matemática, português internacional são pífios, são vergonhosos. Então, temos que fazer alguma coisa. Temos que trabalhar de forma incansável para melhorar
a situação da qualidade da educação pública do Mato Grosso e do Brasil como um todo. Nós estamos falando de educação e esse processo, né, ele tem um impacto econômico também, porque pessoas que não sabem ler, né, os analfabetos funcionais, vamos dizer assim, que tenham passado pela escolaridade, mas não têm a habilidade. Que profissionais são esses que vão para o mercado, né? A importância... Dificulta muito, porque principalmente um estado como o nosso, que tem um nível de empregabilidade cada vez mais exigente, né? Um estado do agronegócio, um estado que tem que ser industrializado, que tem que criar empregos que necessariamente requer uma capacitação, uma formação mínima adequada para poder ter condições de trabalhar. Então é uma função muito gigantesca, né? Mas que vale a pena. A gente tem o dever de se entregar a isso de forma muito consequente. O senhor citou educação especial, né? Existe um olhar para as crianças, adolescentes que têm algum tipo de deficiência. O que tem de dificuldade, inclusive em relação às escolas particulares, para o atendimento desses alunos? Então, esse é um assunto que nós vamos enfrentar, né? Vamos trabalhar no sentido de qual a melhor forma de colocá-lo no nível de governo, na discussão, né, de chegar a encontrar uma solução. Existem muitas escolas particulares que rejeitam matrícula de alunos com essa condição. Existem algumas escolas do Estado que têm vagas para essa situação. Existem algumas escolas municipais que também têm, mas ainda nós não temos assim como afirmar qual que é a situação real do conjunto do problema, de quanto que é a falta de atendimento, né, da demanda existente, e quanto que é demandado e quanto que é atendido. Então nós vamos levantar estudo junto com o governo municipal, com os governos de prefeito e o governo estadual, para que a gente encontre algum tipo de protocolo para que possa melhorar esse atendimento. O senhor liderou... Porque a lei exige, por exemplo, que tenha 1, 2, às vezes até 3 técnicos, né, pessoas responsáveis por um grupo de alunos com essa condição. E às vezes por isso é que se cria a dificuldade de ofertar as vagas necessárias e indispensáveis para a educação dessas pessoas, dessas crianças. Eu perguntava aqui se o senhor liderou a Operação Educação, né? Foi feito um levantamento, uma fiscalização in loco nas unidades escolares. Assim, o senhor poderia adiantar alguns resultados dessa fiscalização, o que já vem sendo apontado que precisa melhorar? Isso também já foi resultado da Comissão Permanente de Educação que participou desse projeto, um plano nacional chamado Operação Educação. Qual foi o objetivo? No Brasil inteiro foram 1.300 escolas que foram visitadas para serem auditadas e identificar quais são os seus problemas relacionados à infraestrutura. Como é que estão as condições de infraestrutura, as condições da sala de aula, as condições da atividade física, de acessibilidade, de segurança, eram quase 200 itens que foram checados, né? Foi uma operação nacional ocorrida em 2 dias, e aqui em Mato Grosso foram 45 escolas que foram visitadas e foram identificadas. E foram diagnosticados os problemas. Problema de acessibilidade muito grande, praticamente em todas as escolas. Problema de sala de aula, com questão de atendimento da necessidade pedagógica. Problemas na área da merenda escolar, de armazenamento de alimentos. E problemas também na área de atividade física. Mas se você comparar Mato Grosso com o Brasil, teve escolas com um problema muito mais grave do que nós. Escolas que nem água potável tinha, foram identificadas. E esses resultados foram divulgados, né, de todas as 45 escolas, e nós aprovamos no plenário o resultado dessa operação, dessa auditoria, encaminhamos ao governo para que o governo, em 180 dias, nos respondesse como resolver esses problemas, em que tempo que essas operações, essa auditoria, não tem esse condão, esse objetivo de penalizar,
É o objetivo de resolver o problema, identificou o problema, não tem acessibilidade aqui. Então vamos fazer. Não vamos, não é aquela cabeça, não tem, então vamos multar, vamos penalizar. Não, vamos fazer. Aí oferecemos o Estado para que em 6 meses, 180 dias, eles nos deem um tipo de um cronograma de ação para dizer em quanto tempo que serão resolvidos esses problemas que forem identificados. Esse é o objetivo da Operação Educação que ocorreu no Mato Grosso e no Brasil. É um trabalho importantíssimo, né? Com foco em no cima da cidadão. infraestrutura. Depois pode vir outra na área pedagógica, tudo, mas não vai parar esse tipo de ação. Certo. Mudando um pouquinho de assunto, o senhor foi um dos que mais falou de maneira entusiasmada em relação à Lei de Acesso à Informação, lá quando ela foi sancionada há 10 anos. De 10 anos para cá, como está a implementação dessa lei? Como está a transparência nos órgãos públicos? Eu considero que o governo transparente é a felicidade do povo, né? Quanto mais transparente o povo tem que ser, se sente mais feliz, mais à vontade, né? Mais seguro. Né? Infelizmente, a situação da Lei de Acesso à Informação, 10 anos depois de iniciada e executada, ainda está longe de atender a demanda necessária da população. Então, também cabe aos tribunais de contas fazer alguma coisa no sentido de melhorar a execução dessa atividade da Lei de Acesso à Informação, ou seja, para que ela funcione verdadeiramente, para que os portais de transparência de todos os órgãos públicos realmente funcionem. Então, o que a Tricom fez, a nossa Associação Nacional dos Tribunais de Contas? Fez um programa chamado Programa Nacional de Transparência Pública, e eu sou o coordenador nacional desse programa. Então, nós criamos um mecanismo chamado de Radar, que é um site que acessa, e nós fizemos um levantamento em mais de 8.000 instituições o ano passado. E em cima desse levantamento, nós publicamos nesse site Radar os resultados. E aí demonstrou claramente que nós estamos muito longe de atender a Lei de Acesso à Informação. E nesse Programa Nacional de Transparência Pública, houve a instituição de um selo, que vai do selo prata, que atende até 75% da exigência da lei, o selo ouro, que atende até 85% das exigências que a lei exige, né, em relação aos portais de transparência, e o selo diamante, que é aquele que atende acima de 95% do que é a exigência da lei. Então, isso foi divulgado nacionalmente, está disponível no site, só entrar no site Radar, dentro do site do Tribunal de Contas, e lá tem informações de 8.000 instituições. Esse ano já estamos fazendo a versão 2023, com critérios mais apurados, no sentido de estabelecer quem vai ganhar ou não um selo de qualidade em relação a essa executoriedade da Lei de Acesso à Informação. Ele vai ser mais exigente, vamos dizer assim, mas todo ano faremos isso. Então, a fonte de transparência no Brasil, sem dúvida, a maior e com maior credibilidade, com maior de informações, vai aumentar de 8 para 10, 11 mil instituições, será o Radar. Então, será uma grande contribuição que os tribunais de contas, através desse programa, está oferecendo para a sociedade brasileira. O senhor é ouvidor-geral do Tribunal de Contas. Quais são os principais canais para a população buscar, fazer suas reclamações, denúncias, sugestões? Como funciona a ouvidoria geral? Então, esse é outro problema. A ouvidoria é uma obrigação legal, né? A lei exige que toda instituição tenha ouvidoria funcionando. Também não é real. Infelizmente, ainda existem muitas instituições que não têm ouvidoria, e às vezes tem formalmente instalada, mas não funciona. Ouvidoria, para mim, é uma questão, como eu disse no início, para ser muito prático, muito direto. É uma forma de democracia na veia, direto. A ouvidoria não precisa de ninguém intermediar, nem um deputado, nem vereador, nem senador, ninguém. Eu, como cidadão, posso ir lá na ouvidoria daquela instituição e fazer uma denúncia nos termos que eu considero adequado e juntando documentos que eu tenho certeza, por exemplo, na ouvidoria do Tribunal de Contas vai ter consequência. Então é democracia na veia.
mas, infelizmente, ainda não é uma realidade em todas as instituições. Também aí a Tricom criou um programa, está criando um programa nacional para estimular e exigir que todas as instituições implantem a sua ouvidoria e que ela funcione adequadamente, que eu também estou muito honrado de coordenar nacionalmente. Nós estamos agora em setembro propondo uma criação da chamada Ouvidoria para Todos, que seriam uma série de protocolos para chegar ao ponto da ouvidoria estar funcionando no Brasil inteiro. E aqui em Mato Grosso está funcionando esse programa já, que é o programa que nós estamos exigindo, entre aspas, primeiro, por enquanto, por negociação, por capacitação, que todas as ouvidorias de todas as câmaras, de todas as prefeituras, de todas as instituições funcionem de forma adequada. Daqui a 1 ano, 2 anos, quando terminar essa fase de implantação e de exigência de que ela funcione adequadamente, aí nós vamos começar a fiscalizar e penalizar aqueles que não cumprirem com essa função. Uma ouvidoria é democracia na veia, é uma forma que o cidadão se expressa diretamente sua contrariedade ou às vezes até seu elogio àquela gestão que está sendo avaliada. Mudando de assunto, o senhor comandou uma auditoria sobre as receitas estaduais, né? E naquele momento, se não me engano, há 1 ano e meio, 2 anos, o senhor falou sobre a importância de pensar a contribuição do agronegócio de Mato Grosso, que é aí a principal contribuição para o PIB do estado, mas a contribuição deste setor para o desenvolvimento social e econômico. Qual seria essa contribuição, olhando hoje, depois desse período de trabalho? Olha, essa questão do agro especificamente, eu vou me referir a ela, mas a auditoria foi no conjunto das receitas do Estado, né? Os tribunais se prendem a fazer fiscalização do gasto. Nesse caso, nós fizemos a fiscalização da arrecadação, da receita, né? E identificou-se muitos problemas que foram encaminhados para a Secretaria de Fazenda para serem resolvidos, né? De ordem de gestão mesmo, né? Problema do Conselho de Contribuintes, que há vários processos, dezenas de processos gigantescos, né, de não pagamentos que estão lá para serem resolvidos, que nós determinamos lá um prazo para que isso seja resolvido. A questão da mineração do Estado, que não tem nenhum tipo de atuação e que nós identificamos e solicitamos que fosse criado os mecanismos de cobrança e, inclusive, de fiscalização. A área de mineração é uma área totalmente sem nenhum tipo de controle do Estado no Mato Grosso e espero que isso seja um problema resolvido daqui até o final do ano. Então, foram identificados vários problemas. A questão do agro é uma questão específica, porque o que eu discuto, o que eu sempre coloco é o seguinte: o agro é um negócio do Mato Grosso. A vocação do Estado. Não se pode discutir, não se pode ficar contra o agro. O agro é o nosso negócio, a nossa essência. Daqui como daqui a 200 anos será o nosso negócio. Só que as autoridades e os próprios líderes do agro têm que reconhecer que se nós ficarmos só na atividade das commodities, sem transformá-las, nós vamos ter uma grave situação. Um Estado bilionário do ponto de vista de crescimento e um povo pobre. Porque o agro não oferece para a população a demanda, a necessidade dos empregos que são necessários. Então, prova que nós somos o sexto PIB, Produto Interno Bruto do Brasil, já somos o 4ª renda per capita. Mas por quê? Porque o Estado está crescendo muito na produção agrícola, crescendo de forma exponencial, mas essa distribuição ela não ocorre para a população. Nós temos aí quase 600 mil pessoas em 3,5 milhões de população que vivem de assistência social, da ajuda do governo, Bolsa Família e etc, etc. Então, há uma necessidade muito grande de democratizar essa riqueza. E só se democratiza essa riqueza, não tem outro caminho, se não for através da industrialização, da transformação da commodity em algum tipo de produto que agregue valor e gere emprego. Por exemplo,
o milho, né? Se você vender só o milho puro para exportação, a commodity, ela não gera grande desemprego, não tem como gerar. É um produto que sai da lavoura e vai para o navio. Agora, se você produz alimentos desse milho, se você produz, ao invés de vender o milho, além de vender o milho puro, não é ao invés, além de vender sucrilho, vender qualquer coisa que seja de industrialização, você está já criando e gerando riqueza para o Estado. No caso do milho, nós temos hoje as indústrias de etanol, que está consumindo uma grande quantidade da produção de milho do Estado. Mas eu me refiro à soja, me refiro ao algodão, que também vende como commodity. Então, é imprescindível. As pessoas todas admitem que é, mas ninguém ainda está fazendo uma coisa consolidada, no sentido de industrializar esse agro. Não há outra forma de dividir essa riqueza, mesmo que não seja uma divisão igualitária, é evidente que não será, mas de gerar emprego, gerar renda, gerar riqueza, é industrialização desses produtos que nós produzimos aqui no agro, porque senão nós teremos uma fazendona bilionária e um povo pobre, sem dúvida nenhuma. Tem que achar essa solução. Agora, ficar contra o agro por ficar é bobagem. Quanto ao imposto do agro, existe a Lei Candir que isenta 100% qualquer pagamento de impostos da exportação. Né? Tudo que é exportado não se paga nada. Mas isso não é nenhum problema grave, é um problema que tem que ser discutido, porque essa lei tem mais de 20 anos. Não tem compensação. As compensações que eram previstas, agora que foi regularizada no ano passado, ano atrasado, mas não chega a 20% do que é o que se perde. Então, esse debate tem que ser elaborado. Mas não vejo isso como um campo de guerra. Então, é preciso encontrar um mecanismo que concilie essas questões. Mas não volto a dizer, agro é o nosso negócio, é a nossa essência, e nós precisamos de encontrar um caminho de dividir essa riqueza com a população. Conselheiro, por fim, a minha última questão. Foi discutido em plenário semana passada, né, no Tribunal de Contas, a prorrogação da intervenção na saúde de Cuiabá. O senhor que vem acompanhando, né, ali no plenário, vem acompanhando os trabalhos que vêm sendo feitos, como o senhor avalia o que vem sendo feito pela intervenção até o momento? Teve avanço? Não teve? E como Cuiabá chegou nessa situação? Olha, eu não estou participando desse trabalho. Então, eu sinceramente não tenho informações. O que eu estou vendo é que há um trabalho muito esforçado, tanto do conselheiro Maluf, né, que é presidente da Comissão Permanente de Educação, e do relator da Prefeitura de Cuiabá na área de saúde, que é o conselheiro Sérgio Ricardo. Os dois estão muito empenhados, estão reunindo quase que diariamente com a interventora, estão reunindo com o prefeito, estão fazendo um trabalho sem contaminação política, sem contaminação, que eu quero voltar a dizer o que eu já disse. Eu acho um absurdo essa briga pessoal do governador com o prefeito. Tanto um como o outro estão errados. Todos os dois estão errados. Porque a falta de uma harmonização entre os gestores prejudica também o resultado da gestão. Está claro que tem problema de gestão na Prefeitura de Cuiabá, mas também é preciso ter conciliação, porque as transferências de recursos do governo do Estado, o próprio conselheiro Sérgio Ricardo, relator, determinou ao governo que passasse de forma natural, automática, esses recursos para evitar que isso gere mais problema. Então, mas na verdade, resumindo, eu não estou vivendo esse dia a dia, não estou. Não tenho condições assim, verdadeiras de emitir uma opinião concreta. Eu vejo que não é uma situação normal de intervenção numa área, né? Isso é uma coisa meio inusitada, né? Normalmente a intervenção é na gestão, né? Se afasta o prefeito e faz a intervenção. Intervenção numa área específica, que seja saúde, como foi, que seja educação, para mim é uma coisa inusitada, totalmente inusitada. Mas vamos ver, vamos torcer que as coisas aconteçam e que sejam encaminhados, né, esses graves problemas que nós estamos vivendo. Agora, é preciso reconhecer, o problema de saúde não é só em Cuiabá. Né? Cuiabá é um polo que recebe demanda do estado todo e os problemas de saúde existem em todos os municípios do estado e em todo o Brasil,
de forma muito grave. Muito obrigada pela sua presença, conselheiro. Se o senhor quiser se despedir, o espaço está aberto. Não, eu agradeço, é um prazer sempre estar aqui conversando com a população. E a você que nos acompanha aqui no RDTV, continue curtindo, compartilhando nas redes sociais e até a próxima.